Olá, pessoal. Seguindo em frente, então, vamos para nossa aula de Direito Penal 5, tá? Hoje nós vamos conversar sobre o crime, iniciando, né? Sobre o crime de ultraje, dentro do capítulo de ultraje público ao pudor, nós vamos falar sobre ato obsceno. Lembrando que a gente tem o apoio doutrinário de Kleber Masson, Rogério Greco, Rogério Santos Cunha. Primeiro crime, ato obsceno. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ao público, ou exposto ao público, desculpe. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O ato obsceno está relacionado com o comportamento corporal do agente. Não é com fala, não é falando que o ato vai ser obsceno, mas vai ser no sentido de gestos, de expressões corporais com conotação sexual. O ato para configurar o crime, ele deve ser em lugar público, praças, avenidas ou aberto ao público, cinema, teatro, museu ou exposto ao público. Embora possa ser considerado privado, as pessoas podem ver o que acontece. Por exemplo, no exposto ao público pode ser sacada de prédio, por exemplo, né? Exemplo de ato obsceno: urinar em local público. Como que o jurista vai decidir se esse ato é incômodo ou obsceno? No caso concreto, tá? O bem jurídico protegido é o pudor público, a ação penal é pública incondicionada e a competência é do juizado especial criminal diante da pena aplicada. No STF, a gente tem uma ação que discute a constitucionalidade desse crime, porque ele veio na década de 40, né? Quando, por exemplo, os rapazes não podiam ir à praia sem camisa, as mulheres não podiam usar biquíni, mas hoje a nossa realidade é completamente diferente, né? A sociedade mudou, nossa cultura brasileira mudou e o direito penal ele tem que acompanhar essas mudanças, então tem uma discussão no STF, ok? O próximo crime é escrito ou objeto obsceno. Artigo 234, ele fala assim, ó: fazer, importar, exportar, adquirir, ter sob sua guarda para fim de comércio, distribuição, exposição ao público, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, e incorre na mesma pena quem vende, distribui ou expõe à venda qualquer objeto nesse sentido, tá? O inciso 2 realiza em local público ou acessível ao público representação teatral ou exposição cinematográfica de caráter obsceno ou algum espetáculo de caráter obsceno, ou quem realiza em lugar público ou acessível ao público audição, recitação de caráter obsceno. A doutrina diz que esse artigo é inconstitucional também, diante da liberdade de expressão prevista na Constituição Federal, né, gente? Artigo 5º, incisos 5 e 9 da Constituição. Muitos entendem que o que deve se proibir é esse acesso a crianças e adolescentes a esse tipo de material, que já tem no ECA, né? Porque adultos não precisam dessa proteção à pornografia. Bom, mas nós vamos analisar porque ainda está no código, tá? O crime é classificado como de menor potencial ofensivo, então a competência para julgamento é dos juizados especiais criminais, cabe transação penal, cabe suspensão condicional do processo diante da pena aplicada. Parágrafo único, como eu falei para vocês, ele tem uma forma equiparada, né, prevê várias figuras equiparadas ao delito, né, descrito o ato obsceno. Então, vai incorrer na mesma pena quem praticar o que está descrito no parágrafo único, certo? As disposições gerais previstas no artigo 234-A do Código Penal nós já vimos em aula anterior, então nós vamos entrar agora no título 7, que é dos crimes contra a família. O artigo 226 da Constituição Federal, ele fala que a família é a base da sociedade, né? Merecedora de especial proteção do Estado. O casamento e a união estável, eles merecem proteção, tá? Apesar de que o direito penal protege o casamento. Inclusive, o artigo 1521 do Código Civil, ele prevê impedimentos matrimoniais, certo? Vamos ver como funciona, então, o crime de bigamia, previsto no artigo 235. Contrair alguém, sendo casado, novo casamento. Viram os requisitos? Então, alguém casado vai contrair um novo casamento, certo? A pena é de reclusão de 2 a 6 anos.
que tem nesse crime de bigamia, tá? O conceito de bigamia. A pessoa, é a situação da pessoa que possui 2 cônjuges. 3 cônjuges seria poligamia, mas para o código sempre vai ser bigamia, tá? Quem que é o sujeito ativo do crime de bigamia? É somente a pessoa casada, então a gente tem um crime próprio. O sujeito passivo é o Estado e pode colocar como secundário o cônjuge do primeiro casamento, tá? Num terceiro plano seria o segundo cônjuge, desde que ele não saiba que casou com pessoa impedida, tá? Qual que é o objeto jurídico desse crime? Preservação do casamento monogâmico, tá? O objeto material é o casamento, tá? Então, como que nós vamos provar esse crime? A celebração do casamento é feita por lavratura do assento naquele livro de registro lá do casamento. É assim que se prova a celebração do casamento. É um crime doloso, tá? Se o agente não sabe do impedimento, vai ter erro de tipo, porque ele vai ter um erro relativo à situação de fato que ele não sabia. Vai ter erro de proibição se uma pessoa simples que não tem contato com a civilização, ele supor que a separação autorizaria o casamento. Seria um erro sobre a ilicitude de fato, seria um erro de proibição. O crime é próprio, então, é um crime material, né? É um crime de ação, instantâneo de efeitos permanentes, certo? Plurissubjetivo, plurissubsistente e... O agente, quando ele contrai o casamento, ele pode ser bígamo, tá? E essa situação vai perdurar pelo tempo, durante um tempo. Admite-se tentativa, difícil configurar, mas admite, né? Até o momento da celebração oficial do casamento, a gente tem várias etapas. Se antes da finalização dessa etapa, quando se inscreve no livro, houver uma interrupção dos atos por circunstâncias alheias do agente, nós vamos ter o crime de bigamia tentado. Se o primeiro casamento existente na época do crime for posteriormente anulado, a conduta do agente é atípica, tá? A declaração do primeiro casamento, ela provoca efeito ex tunc, demonstrando que o agente não se casou sendo casado. Logo, não configura bigamia. Como que consuma? Quando o segundo casamento é oficialmente celebrado. Quais são os pressupostos desse crime de bigamia? O primeiro casamento tem que estar vigente no tempo da celebração do segundo casamento, tem que estar formalizado, tá? Conforme expressamente diz a lei, crime de bigamia, ele existe, gente, ele vai se configurar desde que ao tempo do segundo casamento estava vigente o primeiro casamento. Se esse casamento a seguir é judicialmente declarado nulo, o crime se extingue, pois que a declaração de nulidade retroage, certo? Da mesma forma, não vai subsistir o crime se viesse anulado, o segundo casamento por motivo que outro que não o próprio impedimento do matrimônio anterior, porque a bigamia não pode excluir a bigamia, tá? Na parte geral do artigo do Código Penal, no artigo 111, a gente tem, com inovação da lei atual, que no crime de bigamia, o prazo de prescrição da ação penal se conta da data em que o fato se tornou conhecido. Isso é super importante, tá? Artigo 111 do Código. Existe uma diferença para a gente definir esse crime de bigamia entre separação e divórcio. Divórcio é a ruptura do matrimônio válido, tá? Então, põe termo ao casamento e aos efeitos civis do casamento e do matrimônio religioso, tá? Ensejando aos divorciados a convolução de novas núpcias. Então, ele pode casar. A separação judicial, ela põe fim às relações patrimoniais entre os cônjuges, que eles são dispensados dos deveres de coabitação e fidelidade recíproca. Então, a separação, ela, vamos dizer assim, que ela relaxa as regras do matrimônio, mas não provoca o rompimento do vínculo conjugal, certo? No caso do agente separado, ele pode cometer bigamia se ele contrair um novo casamento. O divorciado pode contrair outro casamento que ele não vai ser bígamo, certo? E o casamento religioso? Bom, nada impede que a pessoa faça esse casamento religioso, tá? E daí ela contrai um novo matrimônio, embora isso seja contrário ao que a Igreja Católica menciona, né? O artigo 226, parágrafo 2º da Constituição, ele dá pra gente por quê.
O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei, tá? Então, como que funciona isso? Se fizer um casamento religioso na igreja puro, pode casar de novo, porque não vai se configurar bigamia. Mas e se fizer um casamento religioso na igreja lá, com efeitos civis? Opa, aí nós temos uma pessoa casada com efeito civil, e aí vai configurar a bigamia, certo? Então, vai o casamento religioso com efeito civil e vai impedir, então, um novo casamento, certo? Concurso de crimes. Existe muito um concurso de crimes, é muito comum ver um concurso de crimes de falsidade documental e bigamia, porque como que você hoje, nos dias de hoje, vai conseguir fazer toda uma habilitação de casamento num cartório se você não falsificar documentos? Então, sempre tem esse concurso de crimes, tá? Se a gente declarar falsamente o estado civil, no registro civil, ou juntar documentos falsos, tá? Ele vai responder pela falsidade mais o crime de bigamia, certo? A ação penal desse crime é pública incondicionada. Eu já contei para vocês a questão da prescrição, né? O termo inicial da prescrição, conforme o artigo 111, é da data em que o fato se tornou conhecido, tá? Outra coisa sobre a bigamia. Em âmbito internacional, casar-se com uma pessoa, com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, é possível no estado americano de Utah. Essa conduta que era muito comum lá, né, as pessoas cometiam, ela era, tipo, as pessoas casavam com 2, 3 pessoas e era crime. O governador lá, o Gary Herbert, ele assinou em março uma lei que exclui essa conduta como crime. Mas as organizações que protegem as mulheres, elas defendem o seguinte: muitas mulheres, agora com essa nova situação, o que vai acontecer? Elas vão ser vítimas, vão ser tratadas como propriedade, vão ser forçadas a terem relações sexuais, porque agora é possível essa condição de bigamia, poligamia lá no estado de Utah, certo? Se fosse aqui no Brasil, o nome disso é adequação social, né? Então, assim, a sociedade já se comportava, já aceitava a conduta de bígamos e polígamos lá no estado americano. Então, agora, o governador simplesmente assinou uma lei, lá é o governador quem assina, né? Lembrando que se fosse aqui no Brasil, teria que ser uma lei federal. E ele liberou, então pode ser bígamo lá em Utah, pode ser bígamo, pode ser polígamo. Qual que é a consequência social disso? Né? As mulheres vão ser tratadas, poderão ser tratadas como propriedade, vão ter que se submeter a uma vida aí de submissão sexual em função disso. Então, a preocupação lá naquele estado, foi em março que foi aprovada a lei, a preocupação com a liberação de casamento poligâmico dessas organizações que protegem as mulheres é isso, tá? As consequências sociais disso, consequências sociais, consequências físicas, consequências psicológicas para as mulheres, tá? O segundo crime, pessoal, a gente tem o crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Então, contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando impedimento que não seja casamento anterior. A pena é de 6 meses a 2 anos. O que tem no parágrafo único? A ação penal depende de queixa do contraente, enganado, e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgada a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. 2 situações. O agente casa, levando a pessoa a erro fundamental, ou ela casa, escondendo impedimento matrimonial. Erro essencial está previsto no artigo 1557 do Código Civil. Pode ser o erro sobre a identidade da pessoa, o erro sobre a honra da pessoa, o erro sobre a boa fama da pessoa. Pode ser ainda ignorância de crime anterior ao casamento, que pela natureza desse crime torna insuportável a vida conjugal. Então, são várias situações que são traduzidas no artigo 1557 como erro essencial do Código Civil, tá, pessoal? O impedimento matrimonial está previsto no artigo 1521, que não podem casar, né, gente? Ascendente, descendente, seja parentesco natural ou civil, afins em linha reta,
adotante, com quem foi o cônjuge do adotado, tá? Então, tem uma listinha lá também, certo? Para basear a decisão sobre esse crime e a análise do crime. Nesse crime, o sujeito ativo é qualquer pessoa, tá? Pode ser ambos os contraentes, tá? Por exemplo, a Maria esconde do João, que é sua irmã, e João esconde de Maria, que tem uma doença grave transmissível. Nossa, que calamidade, né? Sujeito passivo é o Estado e o outro contraente de boa-fé. Objeto jurídico do crime é a regular organização da família. Objeto material é o casamento, é um crime doloso, tá? Trata-se de um crime doloso, não se admite tentativa. Nós temos aqui um crime chamado crime condicionado, quer dizer que a gente tem uma condição objetiva de punibilidade. O casamento tem que ser anulado efetivamente, tá? Artigo 236 do Código Penal, parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou de impedimento, anule o casamento. Como se consuma esse crime? Quando o casamento é oficialmente celebrado, tá? A ação penal é privada personalíssima. Só pode ser intentada essa ação pelo cônjuge enganado, tá no parágrafo 2º, certo? O que mais que a gente pode falar sobre esse crime? Já falei que pode ser que a ação penal é personalíssima, né? Só pode ser intentado, instaurado mediante queixa do cônjuge ofendido, tem que ter transitado a sentença que decretou a nulidade do matrimônio. Isso chama-se condição de procedibilidade. O prazo prescricional inicia-se do dia do trânsito e julgado da sentença que, por motivo de erro e impedimento, anule o casamento. Aplica-se a lei dos juizados especiais diante da pena combinada. Dentro desse capítulo, pessoal, dos crimes contra o casamento, a gente tem ainda induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, artigo 236, conhecimento prévio de impedimento, artigo 237, simulação de autoridade para celebração de casamento, artigo 238, simulação de casamento, artigo 239, e o artigo 240, que foi revogado, que era o artigo do adultério, tá? Seguindo, no capítulo 2, nós temos os crimes contra a filiação, que estão nos artigos 241 a 243 do Código Penal, certo? O capítulo 3 tem os crimes contra a assistência familiar, artigo 247. Nós temos os crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela, 249, o artigo. No título 8, que é esse que a gente vai dar uma analisada agora, é os crimes contra a incolumidade pública. Esses crimes que eu mencionei anteriormente vão ser objetos de um trabalho que a gente vai fazer, tá? Então, nós temos os crimes agora de perigo comum. Então, nós vamos proteger o quê? A incolumidade pública. Nós estamos preservando a sociedade do perigo de fogo, independente do dano que possa ocorrer. Então, nós vamos proteger de risco a propagação de incêndio. No caput desse artigo que a gente vai analisar, é possível o acordo de não persecução penal. Não se admite os benefícios da Lei 9.099 e nas formas majoradas também não é possível benefícios. Conforme o artigo 258, se do incêndio resultar lesão grave, cabe suspensão condicional do processo. Se resultar morte, não se admite nenhum instituto. No incêndio culposo, com as majorantes do artigo 258, cabe o acordo de não persecução. Então, vamos falar, pessoal, sobre o crime de incêndio. Então, a gente saiu daquela esfera dos crimes contra a família, né? Vamos para o crime de incêndio agora, contra a incolumidade pública. O crime de incêndio está previsto no artigo 250 do Código Penal e ele é tratado assim. Então, como que funciona? Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. A pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Tem o aumento de pena, né? Do parágrafo 1º, se o crime é cometido para se obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Do inciso 2º, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado ao público, obra de assistência social ou de cultura.
em embarcação, aeronave, comboio, veículo de transporte coletivo, e assim vai. Ele vai mencionando quais os locais e ele vai fazendo uma forma equiparada aqui. Se o incêndio for culposo, está previsto no parágrafo 2º do Código a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Nós temos aqui um crime de perigo comum. Como funciona? Dirigido a pessoas ou coisas que não se pode individualizar. Então, é diferente dos crimes de perigo que se dirigem a uma pessoa determinada ou determinável, tratados nos capítulos que a gente viu lá de periclitação da vida ou da saúde. É um crime doloso, se consuma no momento em que o fogo se propala, então que gera perigo efetivo e comum, então precisa gerar o perigo comum. O parágrafo 1º traz várias majorantes, né? Que vem da ganância da gente mesmo, da dificuldade de apagar o fogo provocado, que vão causar maior perigo. A forma culposa está no parágrafo 2º do artigo, com pena menor, e o agente não tem condições de evitar que seu ato acarrete perigo comum. Porque se o agente culposamente provoca um incêndio e tem condições de evitar que se propague, mas não faz, vai configurar o crime de incêndio por omissão, tá? Nós temos no artigo 258 a forma majorada, que é aumentada pelo resultado, que são as formas qualificadas de crime de perigo comum, tá no artigo 258, tá? Vamos dar uma lida lá no artigo 258. No crime de incêndio, a ação penal é pública incondicionada. Quando o incêndio é causado em mata ou floresta, professora, aplica-se a lei de crimes ambientais. Quando o incêndio for causado em local de administração militar, aplica-se o Código Penal Militar, tá? E se o incêndio for causado por um inconformismo político? Lei de Segurança Nacional. Então, sempre se nós tivermos uma lei especial, a gente já sabe que a gente aplica a lei especial em detrimento da lei geral. A materialidade do delito de incêndio, ela tem que ser comprovada em regra com o corpo de delito, exame de corpo de delito, mas ela pode ser suprida por outros meios, né? Caso haja uma justificativa para não realização do laudo pericial. Por exemplo, ocorreu o desaparecimento dos vestígios, não tem possibilidade de realizar o exame de corpo de delito, então nós vamos ter que demonstrar essa materialidade de uma outra forma, outros meios de prova. O artigo 167 do Código de Processo Penal prevê essa possibilidade. Ok? Pessoal, fiquem com Deus. Até mais. Um beijo para vocês.